E aí, pessoal, edição extraordinária do Acorda Brasil de dentro do carro, tudo nevado lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho. Olha só, coisa linda, tudo branquinho, mas frio pra caramba, 15 graus abaixo de zero quase. Deixa eu, rapidinho, o último comentário ainda sobre essa entrevista do Ciro Gomes no programa Pânico da Rádio Jovem Pan. Eu não queria que o vídeo anterior ficasse muito longo, então resolvi dar uma quebrada. Ele falou, já quase no finalzinho, uma questão que ninguém falou nada, ninguém retrucou nada, e eu me cocei todinho quando eu escutei isso. Ele disse que a Qualcomm, que estava sendo comprada pelos chineses, o Donald Trump vetou a compra, cancelou, anulou a compra. Isso é verdade. O Ciro Gomes falou a verdade quando disse isso. O Donald Trump realmente assinou o que aqui na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, tem Executive Order, que é uma decisão do presidente da República, e ele dá uma ordem executiva, e aí essa ordem tem que ser acatada. É o decreto aí do Brasil, tá? O presidente no Brasil também pode fazer um decreto, e esse decreto ele tem efeito de lei, e foi isso que o presidente Donald Trump fez para impedir que os chineses, na verdade não era nem os chineses, tá? Era uma empresa, se não me engano, da Singapura, mas que tem capital chinês nessa empresa também. Então, por tabela, acaba sendo os chineses por trás dessa transação. Acho que a Singapura é Malásia, se não me engano. Broadcom. A Broadcom é uma empresa da Singapura, se não me engano. Bom, enfim, isso não vem ao caso. E aí ele perguntou isso lá para a bancada, a meca do capitalismo, né? A raiz, a essência do capitalismo, isso aconteceu. E aí, cadê o mercado? Ele perguntou aquele negócio e eu fiquei, meu Deus, ninguém vai falar nada, não é possível um negócio desse. Era pra alguém ter dito, pera lá um pouquinho, Ciro. Então, se você tá vendo esse vídeo, aliás, dê logo o seu joinha aí, se inscreve nessa bagaça, marca a sinetinha. Se você estiver assistindo, manda esse vídeo pra Deus e o mundo. Manda pro Emílio Surita lá do programa Pânico, manda pro Sami, acho que é Sami o nome do menino lá que se formou em Harvard. Manda pro Ciro Gomes também, manda pros aliados do Ciro Gomes. Enfim, manda esse vídeo para todo mundo, que era para dizer assim, pera lá um pouquinho, Cirão, pera lá um pouquinho. A Qualcomm é a maior fabricante de chips de telecomunicações do planeta. Os sistemas militares americanos, e lógico de outros países também, estão todos baseados, estão todos dependentes, a grande parte dos componentes. Ela inclusive é fornecedora de componentes para a NASA, fornecedora de componentes para o Pentágono, fornecedora de componentes para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, fornecedora de componentes para várias agências americanas que tratam dessa questão militar, que tratam dessa questão de segurança interna. E essa é uma questão de segurança interna dos Estados Unidos, doutor Ciro Gomes. Não é possível que o senhor não saiba desse detalhe. Não é possível que o senhor desconheça esse detalhe extremamente importante. Foi por isso que Donald Trump, e na minha opinião, acertadamente, se meteu nessa transação e impediu essa compra de uma empresa estrangeira, do maior fabricante, do maior fornecedor de chips para telecomunicações do governo americano. Cara, isso não precisa ser um gênio da estratégia, da logística, para entender que se você tem o seu sistema de comunicações com a possibilidade de estar sendo manipulado por outra empresa, por outra agência, por outro governo que nem sempre, aliás, quase sempre não compartilha com os ideais americanos, qualquer maluco, qualquer doido chegaria também à mesma conclusão. Isso é essencial para a segurança interna do país. E eu tenho certeza, Ciro, que se você tivesse numa posição de presidência da República de um país tão importante como os Estados Unidos, ou até mesmo o Brasil, e essa situação estivesse envolvendo os militares, o governo brasileiro, a segurança nacional,
você faria exatamente a mesma coisa. Então, não me venha com esse papo de não, porque o mercado, cadê o mercado? Cadê? Cara, eu fiquei, caramba, não é possível, ninguém vai dizer nada, cara. Ninguém vai falar nada. Ninguém vai retrucar, ninguém vai rebater. Parece, uma pessoa inclusive escreveu num dos comentários do vídeo anterior, parecia que o Ciro estava num comício. Estava fazendo um comício e aí falou, mas ele é assim mesmo, ele interrompe as pessoas, ele corta o argumento, ele vai lá e ele coloca um monte de coisas sem deixar que as pessoas tenham pelo menos a oportunidade de contestar, de ir atrás e ver a veracidade do que ele está falando. Outra coisa também que ele falou, que hoje, inclusive, o Pânico já voltou a essa questão, é a questão dos investimentos seria de ninhos de iniciativa, né? de pessoas que têm uma ideia e quer fazer um empreendimento. Então ele é um empreendedor, mas ele não tem o capital, então tem pessoas investidoras que estão por trás bancando. E aí o Ciro falou o seguinte: se tiver R$1 bilhão, falou isso pro Sami, eu lhe dou meu Fusca. E aí o Sami na hora também não falou nada, porque também eu até entendo, ele não tinha os dados todos compilados, mas ele hoje voltou a esse assunto e mostraram lá que existe sim mais de 1 bilhão. Na verdade são 950 e tantos milhões de dólares americanos só nesse ano, só em 2019, para serem usados por esse tipo de gestação de negócio. Então, Ciro, você perdeu um Fusca, meu filho. Tem que arrumar um Fusca. Se você não tiver, vai ter que comprar um Fusca e dar lá pro Sami para ele fazer uma doação. Diz que ele vai pegar esse Fusca e vai fazer alguma coisa, um leilão, alguma coisa para usar como obra de caridade, doação para alguma coisa assim. Passa esse vídeo para frente, manda esse vídeo pro Ciro. Cadê o Fusca, Cirão? Gente, eu ainda quero fazer um outro vídeo, não vou ainda misturar as coisas nesse daqui, mas eu quero fazer um outro vídeo comentando sobre o sensacional, palmas para o governo Bolsonaro. Tira o chapéu agora para ele. O pacote que ele mesmo foi deixar lá no Congresso, mas foi elaborado por uma equipe chefiada pelo ministro Paulo Guedes, que é um excelente ministro. Ciro Gomes falou besteira sem conhecimento de causa, ou sem nem porque ele falou aquele negócio lá da poupança, do que o pobre não poupa, mas enfim, esse pacote, entre outras coisas, propõe fundir municípios que não têm condição de se bancar. Pelo amor de Deus, isso é óbvio ululante. Óbvio ululante. Aqui na América do Norte, eu já falei isso, eu tô feio assim, velho, feio, enrugado, cabelo branco. Aqui na América do Norte é assim há muito tempo. Cidades pequenas que não têm como bancar, por exemplo, serviço de ambulância, serviço de bombeiro, serviço de hospital, eles não têm recurso, eles não geram recurso para bancar esse tipo de coisa. Unem-se em condados, e isso o Ciro Gomes também deve saber, ele morou nos Estados Unidos. O condado nada mais é do que uma união de várias cidades pequenas, e aí aqueles serviços essenciais são compartilhados. Os vereadores, inclusive, dessas cidades pequenas, pasmem, senhoras e senhores, não têm salário, são voluntários. Eles trabalham nos seus empregos no dia a dia, são professores, médicos, encanadores, bombeiros, enfim, eles fazem o trabalho deles no dia a dia, e à noite, depois das 6 horas da noite, num dia de semana, eles vão lá aqui chama Conselho da cidade, que na verdade nada mais é do que a Câmara de Vereadores aí do Brasil, e eles então se reúnem uma vez por mês, normalmente, ou quando tem alguma situação de emergência, eles marcam reunião de emergência para debater especificamente alguns assuntos, mas uma vez por mês eles se reúnem à noite, depois do seu expediente, porque eles são voluntários, eles precisam trabalhar para ganhar o pão deles de cada dia, e aí eles vão lá na reunião do conselho, e aí eles votam decisões para aquela cidade. Quer dizer, isso é fantástico, isso
Palmas pro Bolsonaro. Palmas para você, Bolsonaro. Parabéns por essa iniciativa. É isso que a gente precisa ver no Brasil. Iniciativas inteligentes. Eu já tô vendo aí que vai ser um nhenhenhê, um mimimi danado, porque vai ter muita gente que não vai concordar. Nós temos aí um poleiro de empregos públicos nesses municípios e esse pessoal não vai gostar de perder a boquinha. Mas, população brasileira, você tem que fazer pressão, porque isso é fundamental. Chega do povo brasileiro ficar pagando tudo caro, tudo caríssimo para bancar a mordomia de quem não precisa, de quem não deveria estar lá. Acorda, Brasil! Caramba! Compartilha, passa para frente. Tchau, gente!